quilômetros o pneu furar uma vez? Sim. Existe ou não? Existe. 3.000 quilômetros, existe a possibilidade do pneu furar uma vez. Então, dentro da caminhada cristã, nas nossas longas caminhadas, existe a possibilidade do pneu furar uma vez. Já aconteceu um erro, aconteceu uma falha, existe a possibilidade. A gente quer que o pneu fure? Não. A gente quer fazer a viagem total de um lugar para o outro sem o pneu furar nenhuma vez. Mas que existe a possibilidade? Existe. E até quase como esperado que alguma coisa de errado possa acontecer devido à caminhada tão longa. Agora, outro ponto que eu vou colocar para vocês. E se esse pneu estiver furando 5 metros? E aí? Já foi apenas um acidente? Não. Aí é que tá. Agora já não é mais apenas um acidente. É algo sistemático. É algo proposital. Aí já é um problema crônico. Ou o problema está na roda, ou o problema está onde ele está colocando esse carro. Ou a rua, a caminhada. Exatamente. Onde você está andando, amigo? Onde você está passando? Onde você está colocando seus olhos? Onde você está colocando seu coração? Porque não é que você está errando ou furando o pneu de 5 em 5 metros. Todo dia você está furando o meu pneu. Todo dia. Já não é mais pecado Voluntário. voluntário. Porque agora você percebe que você está num sistema vicioso de erro, levanta e erra. Ou seja, nesse sentido, a sua atenção tem que redobrar. Porque quando você tem uma viagem muito longa, furou o pneu uma vez, o step garante. Está furando direto, então ou é o caminho que você está andando, ou então um problema crônico no carro, você tem que fazer um check-up geral rápido para que você não acabe perdendo todas as suas economias ali naquele pneu furando. Ok? É um pecado involuntário. Egoísmo também tem-se como um pecado voluntário. Por exemplo, a Bíblia diz: pedis e não recebeis. Porque pedis? Mal. Para gastar os seus Deleite. Toda pessoa que ora de forma egoísta não é atendida por Deus. Toda pessoa que ora... Quando a pessoa só pensa em si, desde que para mim eu tenha, não interessa se essa igreja não vai ter. Desde que eu tenha comida no meu prato, não interessa se os irmãos não vão ter comida no meu prato. Desde que eu consiga aquela posição, não interessa se ninguém vai conseguir. Orações egoístas não são atendidas por Deus. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Alguém vai dizer o seguinte: não. A pessoa insistiu tanto que Deus deu para ela. Está errado. Está extremamente errado. Talvez você conseguiu, não foi porque Deus te deu, foi porque você, com suas mãos, buscou aquilo. E quando tem a consequência, não coloca em Deus, não foi Deus que te deu, não. Foi você que insistiu naquilo. Como, por exemplo, tem pessoas que sabem que aquele fiozinho de ouro não presta. Dei, mas me dá, Senhor. Me dá aquele fiozinho de ouro. A Deus disse: minha filha, lê a Bíblia. Não tem princípio, não te respeita, trata você como uma mulher de qualquer maneira. Olha para esse fiozinho de ouro, vê se ele serve como um parâmetro de homem de Deus. Não serve, mas eu quero. Aí ela vai lá e consegue. Foi Deus que deu? Não. Foi ela que buscou com as próprias mãos aquele fiozinho de ouro. Aí depois vai acontecer todo o problema, a culpa é de Deus? Não. Mas ela vai colocar a culpa de Deus, porque ela explorou e Deus deu para ela. Mas na verdade a culpa foi dela, que ela que foi que buscou, plantou, colheu. Se estrepou tudo, se lascou tudo. Entenderam tudo aí? Então, não existe essa ideia de eu pedir, Deus, eu pedi tanto que Deus me deu. Não, pedidos egoístas Deus não atende. Pedidos contra o princípio da Bíblia Deus não atende. Princípios que ferem pontos fundamentais da fé, Deus não atende. Mas eu recebeu porque você, com suas próprias mãos, com as próprias telas, correu, foi atrás e conseguiu para si mesmo. Não porque foi Deus que te deu aquilo. Conseguiram entender agora? Perfeito. Sigamos aqui ainda dentro do nosso trabalho. Pecado voluntário. Pecado voluntário é o ato premeditado, planejado, propositado. Isso nos difere bastante dos ímpios e dos inimigos. Quando eu erro, ou quando você erra, nós não planejamos errar. Aconteceu um momento de fraqueza, de falha nossa, e então nós erramos. Porque nós somos cristãos. Os cristãos não planejam erro. Toda pessoa que planeja como vai prejudicar alguém, ele não é mais um cristão, ele é um iníquo. Ele já foi tomado pela iniquidade, pelo mal, pelo pecado. Então toda pessoa que projeta o mal, ele não está mais na categoria de cristão. Ele já está na categoria de andando de forma ímpia. Tal como começou a acontecer com Davi, quando ele começa a projetar a morte de Urias. Ele já estava andando e vivendo como iníquo, como ímpio.
pela misericórdia de Deus, ele se arrependeu e o Espírito Santo foi mantido nele para o erguer novamente. Ok? Vamos lá. Seguindo aqui com vocês. Pecado voluntário. Quando o pecado voluntário acontece, é da seguinte forma. A pessoa chega na igreja, olha para aquela irmã e diz: eu quero aquela irmã para mim. Eu preciso derrubar aquela irmã. Aí ele vai projetar, vai mandar mensagem, vai buscar, vai conversar, vai falar, até que ele consegue aquilo. Depois ele conseguiu, deixou o prejuízo para aquela moça, ele saiu da igreja e ali se acabou. Nós chamamos de pecado voluntário. Ele premeditou. Como que eu vou derrubar aquele irmão? Como eu vou derrubar aquele irmão? Qual que é os meios que eu preciso usar para conseguir atingir o meu objetivo? Pecado voluntário. Ele premedita, programa, organiza, projeta como ele vai fazer o mal para alguém. Esses tipos de pessoas são terríveis. Pode ser ungido de Deus, mas se ele começar a entrar nesse caminho, mesmo Davi sendo ungido de Deus, ele recomendou a morte de um servo fiel. Você pode orar o jeito que for, pode ser um segundo o coração de Deus. Se der lugar para isso aqui, você tem a... Ô, irmão, todos nós temos a capacidade incrível de fazer o que não presta. Todos nós temos a capacidade incrível de fazer o que não presta. Quando você dá lugar para esse tipo de questão, assim como Davi, mesmo sendo ungido, levantado por Deus, conhecendo Deus, ainda se recomenda a morte de um homem fiel, pega a mulher desse homem fiel e ainda destrói a vida de uma família inteira. Mesmo você sendo tudo isso, quando você se deixou dominar pelo pecado. Por isso o perigo desse pecado. E o pecado voluntário é dessa forma. O pecado por comissão ocorre quando a pessoa faz o que não deve. O pecado por omissão acontece quando a pessoa não faz o que deve. Comissão é o quê? Quando a pessoa faz o que não deve. Pequei por comissão, eu fiz o que não devia. Pequei por comissão, fiz o que não devia. Pequei por omissão, acontece quando eu deixo de fazer o que deveria ser feito. Estou aqui, sentado à mesa com vocês. Sei que a irmã do meu lado não tem um pacote de arroz em casa. Eu sei disso. Na minha casa tem 2 pacotes de arroz. Ainda assim, sabendo que ela está precisando de comer, que não é uma pessoa que é aproveitadora, é uma pessoa trabalhadora, mas que só está passando um momento difícil, ainda assim, quando eu deixo de ajudar essa pessoa, deixando ela na necessidade, mesmo sendo da minha comunidade de fé, eu estou errando por omissão. Omissão de ajuda, omissão de socorro. Assim também, e a lei brasileira também configura isso como crime. Se você vê uma pessoa, uma criança aqui, ó, uma criança aqui, ela está aqui em extrema vulnerabilidade, prestes a morrer, está vendo um cachorro para atacar ela, você está vendo, tem condições de ajudar e não ajuda, errou por omissão, que é um pecado. Então tome cuidado, que você erra não apenas quando você faz as coisas erradas de forma pensada, premeditada, mas quando você também deixa de fazer as coisas certas que Deus exige. Ok?